Eu nunca soube o quanto estive perto de não existir. Minha mãe me contou anos depois que, quando descobriu que estava grávida de mim, não tinha certeza se poderiam bancar um filho. Meu pai não ganhava muito e eles mal conseguiam se manter. Mas então meus avós, os pais do meu pai, descobriram sobre a gravidez. Não só ficaram empolgados, como foram além do esperado. Eles deram a minha mãe e meu pai a casa deles, um lugar agradável em um bom bairro, perto de uma ótima escola. Até prometeram ajudar com dinheiro. Nasci naquela casa e, nos primeiros anos, a vida era bem boa. Vovó e vovô estavam sempre por perto, me buscando e cuidando de mim quando mamãe estava trabalhando. Eles me levavam ao parque, lia histórias e me davam guloseimas escondido quando mamãe não estava olhando. Quando comecei a escola aos 5 anos, eles me buscavam todos os dias. Íamos tomar sorvete ou brincar no playground. Foram alguns dos momentos mais felizes da minha vida. Mas então tudo mudou. Lembro claramente daquela noite. Eu deveria estar dormindo, mas os gritos me acordaram. Mamãe e papai estavam tendo uma briga enorme. Não consegui entender tudo o que diziam, mas ouvi palavras como traição ou Ian como você pôde. Então ouvi a porta da frente bater. Espiei pela janela e vi papai cambaleando até o carro. Ele segurava uma garrafa que depois descobri ser uísque. Observei ele partir, os pneus cantando. Foi a última vez que vi meu pai vivo. Na manhã seguinte, 2 policiais vieram à nossa porta. Mamãe desabou quando eles contaram que papai havia sofrido um acidente. Ele perdeu o controle do carro e saiu da estrada. Não sobreviveu. O funeral foi um borrão. Lembro de segurar a mão da mamãe, confusa sobre por que papai estava em uma caixa e por que todos estavam chorando. Vovó e vovô estavam lá, me abraçando apertado, seus rostos marcados por lágrimas. Mas após o funeral, as coisas mudaram rapidamente. Mamãe pareceu se recuperar rápido demais. Em poucos meses, ela tinha um novo homem em sua vida. Antes que eu percebesse, eles estavam casados e mamãe estava grávida novamente. Você vai ter uma irmãzinha, Carolina, mamãe me disse, seus olhos brilhando. Não é emocionante? Eu assenti, sem saber como me sentir. Tudo estava mudando tão rápido e eu sentia a falta do papai. Sentia a falta da vovó e do vovô também. Eles pararam de vir nos visitar e eu não entendi o porquê. Mãe, por que vovó e vovô não nos visitam mais? Perguntei um dia. O rosto de mamãe endureceu. Eles não querem mais nada com a gente, Carolina. Nos abandonaram porque comecei uma nova família. Então seu rosto suavizou. Pelo menos eles nos deixaram a casa e ajudaram com o dinheiro para sua educação. Isso é algo pelo qual devemos ser gratos. Minha irmãzinha chegou alguns meses depois que mamãe se casou novamente. Lembro de mamãe dizer que ela nasceu prematura, mas mesmo na minha tenra idade, algo parecia estranho nessa explicação. Ainda assim, eu estava muito preocupada com as mudanças repentinas na minha vida para questionar muito. Meu novo padrasto, Francisco, trabalhava como motorista. Mamãe manteve seu emprego como vendedora. Não éramos ricos de forma alguma, mas sempre tínhamos o suficiente para o essencial. Pelo menos era o que me diziam. Desde o início, ficou claro que Francisco não gostava muito de mim. Ele me encarava do outro lado da mesa de jantar, sua mandíbula se contraindo sempre que eu falava. Você não pode fazer essa menina ficar quieta, ele disparava para mamãe. Estou tentando comer em paz aqui. Mamãe corria para acalmá-lo. Carolina, querida, por que você não vai para o seu quarto? Vou levar seu jantar mais tarde. Com o tempo, esses momentos se tornaram mais frequentes. O temperamento de Francisco era curto e tudo parecia irritá-lo, especialmente eu. Ele me chamava de nomes quando mamãe não estava por perto, seu rosto contorcido de nojo. Você não passa de uma aproveitadora, ele cuspia. Um fardo, sabia disso? Eu assentia silenciosamente, lutando contra as lágrimas. O que mais eu poderia fazer? O contraste entre como Francisco me tratava e como tratava minha irmã era gritante. Com ela, ele era todo sorrisos e afeto. Ele a balançava no joelho, a cobria de presentes e falava com ela em uma voz enjoativamente doce que me dava ânsia de vômito. Aí está minha anjinha, ele dizia.
Papai tem uma surpresa para você. Mamãe, desesperada para manter Francisco feliz, começou a encontrar maneiras de me manter fora de vista. Ela me empurrava para meu quarto sempre que Francisco chegava em casa, trancando a porta atrás de mim. Eu ficava lá por horas, ouvindo os sons de uma família feliz do outro lado, risadas, conversas, o tilintar de talheres nos pratos. Eu não entendia por que tinha que comer sozinha no meu quarto, por que não podia me movimentar livremente na minha própria casa, porque era tratada como uma hóspede indesejada. À medida que crescia, o isolamento se intensificava. Feriados em família? Eu não era convidada. Viagens para visitar amigos e parentes de Francisco? Eu ficava para trás. Mesmo quando as pessoas vinham à nossa casa, eu era instruída a ficar no meu quarto e manter silêncio. Não queremos chatear Francisco, mamãe dizia, seus olhos implorando. Você sabe como ele fica. E eu sabia. Eu tinha visto suas explosões de raiva, ouvido os estrondos e batidas quando algo o irritava. Então eu ficava quieta. Eu ficava fora do caminho. Eu me tornei um fantasma na minha própria casa. As únicas vezes em que eu sentia alguma sensação de normalidade eram nas raras ocasiões em que mamãe me levava para fazer compras ou resolver alguma coisa com ela. Mas mesmo assim, não havia espaço para diversão ou liberdade. Era tudo negócios, rápido e eficiente, sempre com um olho no relógio. Não podemos demorar muito, mamãe dizia, verificando nervosamente seu relógio. Francisco vai chegar em casa logo. Com o passar dos anos, eu me retraí cada vez mais. Tornei-me tímida e reservada na escola, mal falando com alguém. Mas na privacidade do meu quarto, nos mundos que eu criava na minha mente, encontrei uma escapatória. Eu inventava histórias, grandes aventuras onde eu era heroína, onde eu era desejada e amada. Quando completei 16 anos, minha vida tomou um rumo inesperado. Passando a maior parte do meu tempo sozinha no meu quarto, eu tinha me tornado bastante boa em usar a internet para escapar da minha realidade. Um dia, encontrei por acaso uma editora online que estava procurando vozes novas na literatura infantil e juvenil. Por um capricho, enviei algumas das minhas histórias. Para minha surpresa, eles adoraram. Antes que eu percebesse, estava trabalhando com eles regularmente, escrevendo histórias e ajudando a desenvolver aplicativos educacionais para crianças e adolescentes. Pela primeira vez em anos, eu me senti orgulhosa de mim mesma. Minhas ideias eram populares, minhas histórias estavam sendo publicadas e, o melhor de tudo, eu estava ganhando meu próprio dinheiro. Economizei cada centavo que pude, observando minha conta bancária crescer com uma sensação de empolgação que nunca tinha sentido antes. Um dia, sentindo-me particularmente corajosa depois que um grande pagamento chegou, decidi compartilhar meu sucesso com mamãe. Estávamos sozinhas na cozinha. Francisco estava fora, em uma viagem longa como motorista, e minha irmã estava na casa de uma amiga. Mãe, eu disse, minha voz tremendo um pouco, tenho algo para te contar. Eu tenho trabalhado para essa editora, escrevendo histórias e coisas assim, e bem, estou ganhando um bom dinheiro. Os olhos de mamãe se arregalaram. Verdade? Oh, Carolina, isso é maravilhoso. Eu sempre soube que você era uma menina inteligente. Seu elogio, tão raro nos últimos tempos, me fez brilhar. Mas então sua expressão mudou, tornando-se calculista. Sabe, ela disse, inclinando-se para perto, isso é perfeito. Temos tido alguns problemas financeiros ultimamente. Meu coração afundou. Eu deveria ter sabido que era melhor não esperar por simples orgulho ou felicidade. A coisa é, mamãe continuou, esta casa é tão grande e a manutenção é cara. E, bem, criar você não tem sido barato. Temos nos esgotado tentando providenciar tudo para você todos esses anos. Eu me senti como se tivesse levado um tapa. Não tinha sido eu quem ficava trancada, mal fazendo parte da família? Como eu podia ter sido um fardo tão grande? Lembra daquele fundo para a faculdade que separamos para você? Mamãe disse, sem encontrar meus olhos. Bem, tivemos que usar esse dinheiro para casa, sabe? Mas agora que você está ganhando seu próprio dinheiro, pode se sustentar, certo? Eu assenti, entorpecida, sem confiar em mim mesma para falar. Essa é minha garota, mamãe disse, dando um tapinha na minha mão. Ah, e mais uma coisa. Francisco e eu temos conversado,
e achamos que é melhor você se mudar depois de se formar. Estamos planejando reformar seu quarto para sua irmã. Ela precisa de mais espaço, você entende? Eu olhei para ela, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Me mudar? Mas para onde eu vou, mãe? Mamãe deu de ombros, já se virando para sair. Você é uma garota inteligente, Carolina. Tenho certeza de que vai dar um jeito. Você tem algumas economias agora, certo? Enquanto ela saía da cozinha, me deixando sozinha, o peso total de suas palavras me atingiu. Eu estava sendo expulsa. O dinheiro que eu pensava que seria meu bilhete para a faculdade tinha sumido, e minha própria mãe não parecia se importar para onde eu iria. Os meses que antecederam a formatura foram um borrão de ansiedade e planejamento desesperado. Eu me joguei nos estudos durante o dia, determinada a pelo menos terminar o ensino médio com força. À noite, eu trabalhava incansavelmente em meus projetos de escrita, tentando economizar cada centavo que podia. Mas não importava como eu fazia as contas, não era o suficiente. Mensalidade da faculdade, despesas de moradia, livros, tudo somava muito mais do que eu tinha ou poderia esperar ganhar a tempo. A percepção de que meus sonhos de ensino superior estavam escapando me atingiu com força. Tentei falar com mamãe sobre isso uma vez, esperando contra todas as esperanças que ela tivesse uma mudança de coração. Mãe, tenho olhado os custos da faculdade e não acho que posso. Ela me cortou antes que eu pudesse terminar. Carolina, já conversamos sobre isso. Você está por conta própria agora. Vai dar um jeito. O dia da formatura chegou e passou. Eu deveria ter me sentido orgulhosa, realizada. Em vez disso, me senti entorpecida. Na manhã seguinte, mamãe apareceu na porta do meu quarto com algumas caixas de papelão. Hora de fazer as malas, Carolina, ela disse, seu tom estranhamente alegre. Sua irmã está tão animada com o quarto novo dela. Embalei minha vida naquelas caixas, lutando contra as lágrimas. Quando terminei, mamãe me ajudou a carregar as caixas até a porta da frente. Enquanto eu ficava na varanda, meus poucos pertences aos meus pés, mamãe me deu um abraço rápido e desajeitado. Boa sorte lá fora, ela disse, e então a porta se fechou atrás dela. Fiquei ali por um momento, atordoada. Então, respirando fundo, peguei minhas caixas e me afastei da única casa que já conheci. Com o pouco dinheiro que tinha, consegui alugar um minúsculo estúdio. Era em uma parte duvidosa da cidade, e o som das sirenes frequentemente me mantinha acordada à noite, mas era meu. Decidi adiar a faculdade por um ano, não tinha escolha, realmente, e me concentrar no trabalho. Entrei em contato com meus contatos na editora, praticamente implorando por mais trabalho. Para meu alívio, eles ficaram mais do que felizes em me dar mais projetos. Temos ficado impressionados com seu trabalho, Carolina, minha editora me disse. Como você se sentiria escrevendo alguns livros infantis para nós? Eu agarrei a oportunidade. Logo, estava trabalhando sem parar, produzindo histórias e ilustrações. O trabalho era exigente, mas eu adorava. Pela primeira vez na minha vida, senti que era boa em algo, que tinha um propósito. Viver sozinha não era fácil, mas eu estava acostumada a me virar. Aprendi a fazer orçamentos, a cozinhar refeições simples, a navegar no sistema de transporte público. Até fiz alguns amigos no prédio, outros jovens tentando se estabelecer por conta própria. Mas, apesar dos meus melhores esforços, economizar para a faculdade continuava sendo um sonho distante. Toda vez que eu achava que estava avançando, alguma nova despesa surgia, uma emergência de encanamento no apartamento, um conserto de laptop, uma ida ao médico quando peguei uma gripe forte. Cada contratempo comia minhas economias. Já fazia um ano desde que eu havia saído de casa quando meu telefone tocou com um número que eu nunca esperava ver novamente. A voz da minha mãe surgiu, doentemente doce e estranha. Carolina, querida, como você está? Senti tanto a sua falta. Por que não vem nos visitar neste fim de semana? A suspeita imediatamente acendeu em meu íntimo, mas a curiosidade falou mais alto. Concordei em visitar, fazendo uma mala de pernoite com uma mistura de antecipação e pavor. Assim que cheguei à minha antiga casa, minhas suspeitas foram confirmadas. Mamãe estava excessivamente afetuosa, me abraçando apertado e me bombardeando com perguntas sobre minha vida. Parecia artificial, como assistir a uma atriz ruim atuando.
Oh, Carolina, ela suspirou, você deve estar cansada da viagem. Por que não dorme no quarto da sua irmã esta noite? Ela pode ficar no quarto de hóspedes. Assenti, confusa. Minha irmã, agora uma adolescente, revirou os olhos, mas não discutiu. Na manhã seguinte, acordei com o som de vozes familiares vindas do andar de baixo. Curiosa, fui até a cozinha, onde congelei na porta. Sentados à mesa estavam duas pessoas idosas que eu não via há anos, mas reconheci instantaneamente, meus avós, os pais do meu pai. Os olhos da vovó se iluminaram quando me viu. Carolina, olhe como você cresceu. Fiquei ali, chocada, enquanto eles explicavam por que estavam lá. Estamos nos mudando para um asilo em breve, vovô disse, sua voz rouca com emoção. Mas antes de irmos, queríamos ter certeza de que você está bem, que está prosperando. Sim, vovó concordou. Conte-nos tudo sobre sua faculdade. O que você está estudando, querida? Abri a boca, sem saber o que dizer, quando mamãe interveio. Oh, Carolina está indo maravilhosamente bem na faculdade, não é, querida? Primeira da classe, como sempre. Olhei para ela, incapaz de acreditar nas mentiras que fluíam tão facilmente de seus lábios. Meus avós pareciam satisfeitos, mas ainda tinham perguntas. Isso é maravilhoso, vovó disse. Poderíamos conversar com Carolina sós por um momento? Adoraríamos colocar o papo em dia. Um lampejo de pânico cruzou o rosto de mamãe. Oh, não acho que isso seja necessário. Carolina está bem ocupada, não é, querida? Na verdade, provavelmente deveríamos encerrar isso logo. Ela rapidamente direcionou a conversa para outros tópicos, mal me deixando dizer uma palavra. Conforme a visita chegava ao fim, senti um toque gentil no meu braço. Vovó pressionou algo na minha mão, um cartão de visita. Assim que meus avós saíram, a mudança em mamãe foi imediata. Seu sorriso desapareceu, substituído pela expressão fria e indiferente que eu conhecia tão bem. Bem, isso está feito, ela disse, limpando a mesa bruscamente. Você provavelmente deveria ir para casa agora, Carolina. Tenho certeza de que tem coisas para fazer. Fiquei ali parada, o cartão de visita queimando um buraco no meu bolso, enquanto mamãe me empurrava para fora. O calor e o afeto de momentos atrás tinham sumido, substituídos pelo distanciamento frio com o qual eu cresci. Assim que voltei ao meu minúsculo apartamento, puxei o cartão de visita que minha avó tinha me dado. Com dedos trêmulos, disquei o número, meu coração batendo forte no peito. Alô? A voz da minha avó veio através do telefone, calorosa e familiar apesar dos anos. Vovó, é a Carolina, eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. Conversamos por um tempo, sua voz cheia de uma mistura de alegria e preocupação. Antes que eu percebesse, tínhamos combinado que ela e vovô viriam me visitar no dia seguinte. Dei a eles o endereço do meu apartamento, sentindo uma estranha mistura de empolgação e ansiedade. Assim que desliguei, me joguei em uma faxina frenética. Meu pequeno estúdio não era grande coisa, mas eu estava determinada a torná-lo o mais acolhedor possível. Esfreguei cada superfície, organizei meus poucos pertences e até consegui encontrar um vaso para algumas flores frescas que comprei na loja da esquina. Naquela noite, mal dormi. Em vez disso, passei horas na minúscula cozinha, preparando o almoço para o dia seguinte. Até decidi fazer os biscoitos favoritos da vovó, canela com açúcar, usando uma receita que encontrei online. A manhã chegou rápido demais. Eu estava tirando o último lote de biscoitos do forno quando ouvi uma batida na porta. Respirando fundo, alisei minha camisa e fui atender. Lá estavam eles, vovó e vovô. Por um momento, ficamos todos parados, nos encarando, anos de separação pairando entre nós. Então vovó deu um passo à frente, me envolvendo em um abraço apertado. Oh, Carolina, ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. Olhe para você, toda crescida. Enquanto os guiava para dentro, vi seus olhos se arregalarem ao ver meu pequeno apartamento. Confusão passou por seus rostos. Carolina, vovô disse lentamente, por que você está morando aqui? Sua mãe nos disse que você estava morando na casa. Antes que eu pudesse sequer começar a explicar, eles começaram a contar uma história que virou meu mundo de cabeça para baixo.
Sempre quisemos fazer parte da sua vida, vovó disse, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mas sua mãe, ela nos manteve afastados. Eles me contaram sobre a noite em que meu pai morreu. A verdadeira história. Minha mãe tinha sido infiel. Ela já estava grávida da minha irmã quando meu pai descobriu. Ele queria o divórcio, mas então o acidente aconteceu. Sentei-me ali, atordoada, enquanto eles continuavam. A casa em que eu cresci, aquela em que mamãe e Francisco ainda viviam, era minha. Deixada para mim no testamento do meu pai. Temos enviado dinheiro para seus cuidados todos os meses, vovó disse, pegando minha mão. Depois que você se formou no ensino médio, aumentamos o valor, pensando que você estaria na faculdade e precisaria de mais. A sala parecia girar. Todo esse tempo lutando para sobreviver, e havia dinheiro destinado a mim? Uma casa em meu nome? Queríamos ter certeza de que você estava vivendo confortavelmente na casa, que tudo estava bem, vovó acrescentou. É por isso que viemos visitar ontem. Enquanto eu ficava ali, olhando para meus avós em descrença, o peso de suas palavras lentamente afundava. Senti uma onda de emoções, raiva, traição e uma tristeza profunda e dolorosa pela infância que nunca tive. Eu não entendo, gaguejei. Todo esse tempo havia dinheiro para mim? Uma casa em meu nome? Vovó apertou minha mão com força. Conte-nos tudo, Carolina. Precisamos saber o que realmente aconteceu. E assim eu fiz. Contei sobre minha infância solitária, confinada ao meu quarto como um segredo sujo. Falei da hostilidade de Francisco, de sempre me sentir um fardo. Expliquei como o dinheiro para a faculdade tinha sido tirado, como fui expulsa com nada além de algumas caixas de pertences. Tenho trabalhado sem parar, disse, minha voz embargada. Escrevendo livros infantis, vivendo neste apartamento minúsculo, tentando economizar para a faculdade. Nunca soube de nenhum dinheiro de manutenção. Enquanto eu falava, observei as expressões dos meus avós mudarem do choque para a fúria. O rosto do vovô ficou vermelho, suas mãos se fechando em punhos. Isso é inaceitável, ele rosnou. O que sua mãe fez é roubo, é abuso. Vamos consertar isso, Carolina. Eu prometo. Fiéis à palavra, meus avós entraram em ação. Eles contrataram um advogado, um dos melhores da cidade. Nas semanas seguintes, observei com admiração enquanto eles lutavam incansavelmente em meu nome. O processo judicial foi brutal. Mamãe e Francisco tentaram me pintar como uma criança rebelde e ingrata que havia fugido, mas as evidências eram esmagadoras. Extratos bancários mostravam anos de desvio de fundos. Vizinhos testemunharam sobre meu isolamento. No final, a justiça prevaleceu. O juiz decidiu a nosso favor, despejando mamãe e Francisco da casa que era legalmente minha. Os pagamentos atrasados do dinheiro de manutenção foram ordenados a serem pagos a mim integralmente. Ao sairmos do tribunal, senti uma mistura de reivindicação e tristeza. Sim, eu tinha vencido, mas a que custo? A família que eu conhecia, disfuncional como era, tinha acabado para sempre. Mas eu tinha uma nova família agora. Vovó e vovô estavam determinados a compensar o tempo perdido. Eles me ajudaram a me mudar para minha casa, um conceito com o qual eu ainda estava lutando para me acostumar. Deram-me dinheiro para a mensalidade da faculdade e sentaram comigo por horas, me ajudando a escolher a faculdade certa. Decidi por uma escola perto do asilo para onde eles estavam se mudando. Parecia certo estar perto deles depois de todos esses anos separados. Por um tempo, tudo parecia perfeito. Eu visitava vovó e vovô com frequência, absorvendo seu amor e sabedoria. Jogávamos xadrez, assistíamos a filmes antigos e conversávamos por horas. Eles me contavam histórias sobre meu pai, preenchendo as lacunas da minha própria história. Mas a vida, eu estava aprendendo, tinha uma maneira cruel de dar com uma mão e tirar com a outra. Bem quando eu estava me acomodando em minha nova vida, me deleitando com o amor dos meus avós, a tragédia golpeou. Vovô foi primeiro, um ataque cardíaco, rápido e inesperado. Vovô seguiu apenas 2 meses depois. O médico disse que foram causas naturais, mas eu sabia a verdade. Ela tinha perdido a vontade de viver sem ele. Mais uma vez, me vi sozinha. O luto era esmagador. Eu mal os tinha encontrado,
Mal tinha começado a curar as feridas do meu passado, e agora eles se foram. Me joguei nos estudos, tentando me distrair da dor, mas cada feriado vazio, cada marco que eu não podia compartilhar com eles era uma ferida fresca. Os anos passaram e a vida assumiu um ritmo que eu nunca pensei ser possível. Me formei na faculdade com honras, conseguindo um emprego em uma editora prestigiosa, a mesma que tinha me dado minha primeira oportunidade quando adolescente. Com a herança dos meus avós, comprei um apartamento aconchegante perto do trabalho, um lugar que era verdadeiramente meu. Minha situação financeira tinha melhorado drasticamente. Aluguei a casa dos meus avós e minha casa de infância, proporcionando um fluxo constante de renda adicional. Pela primeira vez na minha vida, me senti segura, estável e, mais importante, feliz. Eu tinha amigos, uma carreira gratificante e uma sensação de paz que nunca conheci antes. Mas a vida tem o costume de jogar bolas curvas quando você menos espera. Em uma tarde de domingo, meu telefone tocou. O número não estava salvo nos meus contatos, mas eu o reconheci instantaneamente. Minha mãe. Com uma mistura de curiosidade e pavor, atendi. Carolina. Sua voz era doentemente doce, pingando de falsa afeição. Querida, como você está? Antes que eu pudesse responder, ela se lançou em uma história triste. Minha irmã estava grávida, abandonada pelo marido. Eles estavam todos morando juntos, mamãe, Francisco e minha irmã, apertados em um pequeno apartamento alugado. Não temos para onde ir, mamãe choramingou. Eu estava esperando, bem, aquela casa que você possui, sua casa de infância, será que poderíamos ficar lá? Só até nos reerguermos. Ouvi em silêncio atordoado enquanto ela alternava entre implorar e chorar, sua voz assumindo aquele tom manipulador que eu me lembrava tão bem da minha infância. Por favor, Carolina, ela implorou. Somos família. Precisamos da sua ajuda. Enquanto ela falava, as memórias inundaram minha mente. As noites solitárias trancada no meu quarto. Os anos de negligência e abuso emocional. O dia em que ela me expulsou com nada além de algumas caixas de pertences. Família, finalmente falei, minha voz fria. É engraçado você dizer isso, mãe. Onde estava essa família quando você me trancava como um segredo sujo? Onde estava quando você me expulsou sem ter para onde ir? Carolina, isso tudo é passado. Não, eu a interrompi. Não está no passado. Está aqui, agora mesmo. Você só está entrando em contato porque precisa de algo de mim. Como sempre. Eu quase podia ouvi-la se debatendo, tentando encontrar as palavras certas para me manipular. Mas eu não era mais aquela garota assustada e solitária. Quer um conselho, mãe? Resolva seus próprios problemas. Dê um jeito sozinha. Não foi isso que você me disse quando me expulsou? Mas, Carolina. Boa sorte, eu disse, ecoando suas palavras de anos atrás. Você vai precisar. Sem esperar por uma resposta, desliguei. Minha mão tremia enquanto eu bloqueava seu número, mas senti um peso sair dos meus ombros. Por anos, carreguei o fardo da rejeição dela, da negligência. Mas agora, finalmente, eu estava livre.